a história do Tenente Antônio João. Se você não a conhece, eu vou contar ela para você. Durante a Guerra do Paraguai, em que o Brasil combatia o ditador Solano Lopes, teve um regimento de exército do Exército Paraguaio, comandado por um coronel chamado Resquim, que ele iria passar ali na fronteira sul do Mato Grosso, onde haviam unidades do Exército Brasileiro. E ao comando dessas unidades havia um tenente que era o Tenente Antônio João. E em uma determinada altura, um batedor veio avisar que a força paraguaia já estava muito próxima e que ela era realmente enorme, gigantesca, muito forte. E o que é que se faria naquela situação, já que o exército brasileiro não tinha a menor condição naquela altura de confrontar a força paraguaia, um exército extremamente preparado e que estava ali na sua campanha de expansão territorial numa velocidade enorme para a época e para as circunstâncias. Como é que o exército brasileiro faria para resistir? Bem, não tinha como resistir. O Antônio João então fez uma reflexão. Ele sabia que se ele ficasse, ele poderia perder a vida de muitos soldados que seriam requisitados mais tarde. Mas ele pensou o seguinte: se eu sair da posição, eu vou mandar um sinal para o povo brasileiro de que nós não estamos dispostos a defendê-lo, de que nós não queremos defender o que significa a nacionalidade, a brasilidade, de quais são os nossos objetivos. E se eu sair, fugir, eu vou mandar também um sinal para o Paraguai, para o exército inimigo, invasor, e que a coisa vai ser muito fácil e eles vão investir cada vez com mais força. Então, esse Antônio João, o que ele faz? Ele reúne outros 11 soldados que não estavam de modo algum dispostos a recuar e ordena que os outros recuem, e esses 11 ficariam para dar o maior exemplo e mostrar para os paraguaios, para os invasores, que aquela retirada foi de caso pensado, não foi covardia. Então eles montaram um posto muito singelo, no meio do qual alçaram lá, ergueram uma bandeira do Brasil, na época o Brasil Império, e colocaram-se ali na posição à espera do inimigo. E não demorou muito para que esse inimigo se apresentasse. E quando ele se apresentou, realmente era uma força de combate salutar, era muito poderosa. Os relatos dizem que o horizonte se coalhou do uniforme vermelho dos soldados paraguaios. E então um emissário do exército paraguaio foi propor a rendição do posto para o tenente Antônio João. E o tenente mandou a seguinte resposta, que eu vou ler aqui para vocês: sei que morro, mas o meu sangue e o de meus companheiros servirá de protesto solene contra a invasão do solo da minha pátria. E os paraguaios se chamaram de louco. Você é louco, como você vai ficar aqui, etc. E aos gritos de viva o imperador, os brasileiros abriram fogo contra as posições paraguaias, que imediatamente o revidaram e logo tiveram ali mortos os 11 brasileiros. Todos os historiadores que eu vi relatarem a história, não só Plínio Salgado, mas outros que eu vi na internet, relatam qual foi o clima depois da vitória paraguaia. Os paraguaios foram até o posto, no mais absoluto silêncio, um olhando para o outro, sem saber muito bem o que dizer daquela situação. Plínio Salgado expressa o que poderia passar na cabeça dos paraguaios na seguinte forma: os paraguaios devem ter pensado, a nossa luta vai ser terrível, porque os brasileiros sabem exaltar a pátria até o supremo sacrifício. Uma fala que veio do exército paraguaio que diz o seguinte sobre Antônio João: era um valente, disseram eles. Se o Brasil tiver muitos desses, a nossa marcha por Mato Grosso não será um simples passeio militar, como nos contaram. Então, senhores, o que eu quero dizer e deixar claro: mesmo que essas forças que ocupam o poder no nosso país, forças invasoras da nossa tradição e da nossa história, acham que triunfaram, elas não triunfaram. Mas é preciso que nós nos coloquemos como batedores no caminho dessa força. Sejamos poucos, mas usemos o nosso sacrifício de protesto contra essa invasão. E mostremos, deixemos claro, que não vai ser tão fácil
continuar essa marcha. Essa marcha não vai ser um simples passeio, porque sempre haverá Antônio João no caminho do Coronel Raskin e da tirania mascarada de liberdade. Pelo bem do Brasil, Marauê.